Então, pessoal, queria muito agradecer vocês, primeira coisa de tudo, por estarem aqui hoje, né, em meio a esse ambiente digital que a gente vive, cheio de conteúdos, né, para todo lado que você olha tem alguma coisa interessante acontecendo, e vocês escolheram estar aqui hoje com a gente está muito feliz, muito honrado de ter a presença de vocês, e a gente realmente espera e se esforçou e preparou uma masterclass bem legal para que esse momento seja proveitoso e traga resultados para vocês, mesmo em uma horinha aí de aula, que a gente consiga ter um impacto positivo na carreira de vocês, que é realmente o objetivo dessa noite. E queria começar, enfim, falando para vocês um pouco sobre a LBM Academy, que é a organizadora e executora desse evento que a gente está fazendo hoje. A LBM Academy é a escola online da Little Brown Mouse, que é a nossa empresa de tradução audiovisual e pós-produção, com muitos anos, décadas de trajetória no mercado, e que viu aí uma oportunidade, né, diante do nosso contato com os profissionais freelancers que trabalham com a gente, né, da nossa base, que cresceu tanto, né, ao longo dos anos, dessa interação constante, né, testando pessoas, conversando com pessoas da nossa área, a gente detectou essa possibilidade de introduzir conteúdos que fazem falta, né, que são buracos aí que a gente viu no mercado e que fazem muita diferença para as pessoas que trabalham com a gente. E, além disso, né, também oferecendo nos nossos conteúdos, nos nossos cursos, conhecimentos que a gente desenvolveu ao longo de décadas trabalhando no mercado, coisas que só a gente poderia ter descoberto, né, com os clientes que temos, com o tipo de trabalho que a gente faz e que a gente pode passar para frente, né, elevando, assim, o nível do mercado, que é o nosso maior interesse, tá? Não é totalmente desinteressado para a gente, não é somente uma vontade de ajudar os profissionais, também, mas é também uma vontade de receber melhores profissionais para trabalhar com a gente, com outras empresas, e assim tornar o nosso ecossistema mais rico, né, e melhor equipado, tá bom? Ótimo, essa é a LBM Academy. Hoje aqui a gente vai falar para vocês 10 etapas que a Tati, né, nossa consultora estratégica e financeira da LBM mesmo, né, LBM Mãe, a empresa, que ela preparou para vocês desenvolverem um plano para a carreira de vocês, né, um plano profissional, que é a melhor forma de vocês construírem aí esse futuro do jeito de vocês. Então, a gente quer que vocês saiam hoje daqui com a cabeça cheia de ideias, inspirados, né, para começar essa jornada realmente de planejar a carreira para que ela vá ali para o lugar que vocês querem que ela vá, se tudo der certo. Enfim, vou apresentar essa pessoa que conheço muito bem, que é a Tati, que tem um currículo invejável, enfim, muito impressionante, né? Ela é formada em ciências contábeis, então, enfim, entende tudo aí da parte financeira. Tem 2 MBAs, é Master Coach, né? Já ajudou mais de 180 profissionais e empresas a entrarem aí nos seus rumos profissionais, a estabelecerem seus objetivos estratégicos e alcançá-los, né? Mais importante ainda. Enfim, todas essas coisas que vocês vão ler aí em qualquer bio da Tati, que vocês encontrarem em qualquer lugar. Então, vamos lá, gente. Por que a gente está aqui hoje especificamente? Como eu falei para vocês, a gente vem observando algumas faltas no mercado, né? Alguns gaps que a gente gostaria de ajudar a cobrir para elevar esse ambiente da tradução audiovisual. E o planejamento de carreira é um deles, né? A gente vê muitos tradutores tecnicamente bons, preparados, formados, né? Que entendem essa necessidade de executar um bom trabalho tecnicamente. Nem todos, claro, mas muitas pessoas sim entendem, se dedicam, fazem cursos, se atualizam, engajam profissionalmente em comunidades, isso é muito legal, isso é essencial. Mas existe uma outra parte, né, de você ser um profissional freelancer, que está mais ligado a soft skills, né, que está ligado a você ter um olhar para você e para o mercado diferenciado, né, que vai colocar você em lugares onde você realmente gostaria de estar. E planejar a sua carreira é uma delas, e as habilidades de planejamento de carreira, essa competência, essa capacidade de fazer isso, é uma coisa que falta, né? Então, as pessoas se veem ali um pouco perdidas, fazem um curso e começam, dali não sabem necessariamente para onde ir, não sabem para onde gostariam de ir, que é o mais, acho que o que mais pega ali, né? Então, a gente resolveu atacar aí esse problema, aliando, né, a expertise da LBM com a expertise da Tati, que é especialista em planejamento de carreira, é uma das áreas que ela domina muito bem e consegue ajudar. Então, a gente uniu essas duas coisas para tentar
né, criar esse conteúdo que pode dar uma forcinha para vocês e para outros profissionais que precisam dela. E é claro que, assim, isso que a gente está falando aqui é uma coisa difícil de encontrar de fato, não é à toa, né? Não é à toa que as pessoas não têm essa habilidade, não é fácil de encontrar, não é ensinado em cursos de formação, é um olhar diferente, né? Um olhar que ainda o mercado como um todo, o mercado brasileiro não está ainda muito preparado, né? Acho que desde a escola, se a gente for pensar, a gente não aprende a ter essa visão nem para finanças, nem para planejamento de carreira, para nossa imagem pessoal, enfim, essas são coisas que ficam um pouco no ar em relação ao que a gente vai ser quando a gente crescer, né? São coisas um pouco mais específicas, mas que, enfim, que precisam ser olhadas e trabalhadas, e a gente está aqui hoje para isso. Eu sou a Tati. É uma honra para mim trabalhar na LBM, é uma honra estar acompanhando esse crescimento e é uma honra para mim estar aqui hoje, né? Porque não é fácil planejar uma carreira, não é fácil chegar lá, porque quando a gente planeja, a gente não tem certeza de absolutamente nada do que vai acontecer. Bom, vamos lá. A primeira etapa, então, a primeira grande dica que eu vou dar, o primeiro grande passo para a gente trabalhar a questão do planejamento de carreira é uma autoavaliação. A gente precisa se conhecer de verdade e olhar quais são pontos fortes e pontos fracos que a gente tem. Por quê? Porque se a gente tem pontos de melhoria, esses pontos de melhoria atravancam a nossa carreira. Os pontos fortes já estão lá, a gente tem que só aprender a usar eles muito bem. Mas os pontos de melhoria são os pontos que vão ajudar a gente a destravar as etapas que faltam. E você olhar para isso sem ego, sem julgamento, de uma forma consciente, real, clara, como você se vê, como eventualmente o mercado te vê e definir o que fazer com esses pontos de melhoria. O segundo passo, que é importantíssimo, é a gente entender como funciona o processo de aprendizado. Porque o processo de aprendizado, ele tem algumas etapas pelas quais todos nós passamos. E se a gente conhece como é que esse processo de aprendizado acontece, a gente passa a ser mais paciente e tolerante com a gente mesmo, de persistir um pouco mais em alguma coisa, de buscar outras formas de fazer alguma coisa, né? De implementar uma mudança que a gente está tentando implementar. Aprender a aprender é um dos segredos para que a gente consiga realmente transpor diversas barreiras, né? O aprender a aprender coloca a gente na cadeira de aluno, de aprendiz, de ok, eu ainda posso receber um pouco mais, e a gente nunca mais sair dessa cadeira, né? A gente recebe um pouco mais aqui, a gente oferece um pouco mais ali, a gente recebe aqui, oferece ali, e isso vai construindo esse ciclo muito virtuoso que é do crescimento, do desenvolvimento de carreira. O terceiro ponto é a gente entender qual é a nossa razão de viver, que é o Ikigai. O Ikigai é uma ferramenta que vocês podem procurar em algum lugar e fazer. Existe uma forma, um jeito de fazer, uma técnica para a gente fazer, para construir o Ikigai, para que a gente entenda, né, e consiga encontrar onde está o equilíbrio entre aquilo que a gente é apaixonado, aquilo que a gente ama fazer, aquilo que a gente sabe fazer muito bem, não necessariamente uma coisa é outra, né? As necessidades do mundo, então, será que eu consigo juntar o que eu amo fazer com aquilo que eu sei fazer, com aquilo que o mundo precisa aí para finalizar aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar? Porque aí eu consigo fazer todo mundo, né, contribuir com o mundo, ser feliz realizando a minha missão e ainda ganhar dinheiro por isso. Eu costumo brincar aí, quando eu dou treinamento, que nos primeiros atendimentos que eu fiz, eu não sabia cobrar, porque eu não tinha coragem de cobrar, porque eu falava, gente, eu estou me beneficiando, isso está sendo bom para mim, eu estou feliz, como é que eu vou cobrar? E aí eu fui aprendendo depois que isso daí é o Ikigai, isso aí é a razão de viver, isso aí é aquilo que a gente faz porque a gente ama, e dessa forma é que a gente consegue realmente fazer parte dos 13% da população que trabalha porque ama e não trabalha por dinheiro. A gente ganha dinheiro, mas a gente não trabalha para pagar os boletos. Aí que a Lígia falou que os boletos chegam. 87% da população hoje em dia trabalha porque os boletos chegam. Depois do Ikigai, a gente tem alguns desdobramentos. Um deles eu acabei de comentar, que é a missão. Para que a gente existe? Estou fazendo o quê nesse mundinho? Como que eu contribuo? Como que eu recebo contribuição? De que forma que eu me realizo? Quando eu ponho a minha cabeça no travesseiro, eu sinto que eu estou feliz, eu estou satisfeita. Eu não estou falando que a gente não tem problema, tá? Problema todo mundo tem, desafio todo mundo tem, problema que tira o sono a gente tem, tudo isso a gente tem, mas a essência, a base, a estrutura que sustenta para que a gente consiga resolver esses problemas tem que estar dentro da nossa realização de missão.
Então, se a gente estiver fazendo aquilo que realmente é aquilo que a gente veio fazer, pode desmontar o mundo do nosso lado, que a gente arruma força e arruma a solução para resolver, porque a gente está lá fazendo o que deve fazer, o que pode fazer. A gente está fazendo porque quer, por escolha, não por necessidade. E faz toda a diferença quando a gente está fazendo alguma coisa por escolha ou quando a gente está fazendo uma coisa por necessidade. Eu faço porque o boleto chega, ou eu faço porque eu gosto e eventualmente eu vou ganhar dinheiro e vou pagar o boleto que vai chegar e tá tudo bem. Vamos lá para a visão, então. Visão é a gente olhar para o longo prazo, olhar para frente. Onde é que eu quero chegar? O que eu quero realizar? Quais são as coisas que eu quero conquistar? Que impacto que eu quero oferecer para o mundo? Então, quando a gente tem percepção da nossa visão, a gente entende aonde a gente quer chegar. Será que a gente olha para trás e fala, nossa, hoje eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia 5 anos atrás, 3 anos atrás, 1 ano atrás? Então, quando a gente continua sempre fazendo as mesmas coisas e não percebe, quando a gente não percebe que a gente está construindo alguma coisa, é porque a gente não está realmente construindo uma visão de longo prazo. Então, como é que a gente olha para frente, como é que a gente entende nossa missão, nosso propósito de vida e aplica isso para um determinado ganho lá na frente? Vamos lá. Valores. Quando a gente conhece os nossos valores pessoais, a gente começa a tomar decisões sobre o que a gente aceita e o que a gente não aceita, que comportamentos que a gente vai tomar, com que clientes que a gente vai se relacionar, que tipo de trabalho que a gente vai pegar. É quando a gente para e pensa e escreve sobre os nossos valores que a gente realmente bota a cabeça no travesseiro e dorme em paz com a gente mesmo, porque a gente está respeitando aquilo que é realmente importante para a gente. Então, a gente precisa entender os nossos valores para saber quais são os comportamentos que a gente vai adotar a partir daquele momento. Quando a gente se sente constrangido, quando a gente se sente mal porque fez alguma coisa, porque falou alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa com a gente, que dá aquela angústia, é algum valor seu que foi cutucado, beliscado, ofendido. Então, vale a pena a gente tomar consciência disso, porque os valores determinam todo o caminho. E aí a gente começa o planejamento de fato, que é essa visão de longo prazo, que é desenhar mesmo onde é que eu quero chegar daqui 5 anos, quem eu vou ser, o que eu vou ter, quem que eu vou construir. Tem um processo todo antes, né? Que a gente já está no 7º passo. Então, no 7º passo é que a gente começa a falar de metas de longo prazo, onde eu quero chegar, que tipo de impacto que eu quero oferecer para a sociedade, ou como que eu quero ser reconhecido pela sociedade, como eu quero ser reconhecido pelo meu grupo, pela minha área de atuação. Então, todas essas coisas estão na visão de longo prazo. Percebam que a gente tem uma longa caminhada antes disso. E aí, depois do plano de longo prazo, da gente definir onde a gente quer chegar de uma forma mais macro, a gente começa a desdobrar esses grandes planos em planos menores. Por quê? Cada dia da nossa vida é um pedacinho desse plano de longo prazo. Então, se a gente não tem um plano de longo prazo, a gente não consegue desdobrar isso em planos menores, em metas menores, essas metas menores em ações assim, de uma semana, de um mês, de um dia. Então, o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para que aquele resultado que a gente quer daqui 5 anos aconteça de verdade? E isso é uma ferramenta, é uma habilidade. Né? Isso daqui a gente constrói com base em uma ferramenta. Como é que eu desdobro isso até eu saber o que é que eu tenho que fazer no dia de amanhã? E aí, depois que a gente define as metas, a gente tem que definir o plano de ação, de fato. Ok, eu já sei o que eu quero fazer, já sei quais são os meus objetivos de mais curto prazo, já consegui desdobrar isso para coisas pequenas. E agora? Como é que eu faço? Como é que eu organizo a minha rotina? Como é que eu organizo a minha agenda? Como é que eu organizo as minhas prioridades? Como é que eu digo não? Como é que eu realmente entro em ação para conseguir conquistar essa meta? Então, às vezes a gente tem bastante desafio até aqui, fala, nossa, planejar, que saco, eu ouço isso de muita gente, tá? Nossa, mas é chato ficar planejando, porque a gente não sabe nem o que vai almoçar amanhã, que dirá onde vai estar daqui 5 anos. Pois é. Essa é a sacada. Quando a gente se abre para o planejamento não é uma coisa escrita em pedra, mas é uma direção, a gente começa a pensar sobre o que a gente vai fazer no nosso dia a dia. E aí entram os planos de ação. E aí, a gente tem aí uma última etapa, que é o processo de análise e tomada de decisões. Mas como é que eu sei se esse lugar onde eu quero chegar vai ser bom para mim ou não? Mas será que eu me organizo desse jeito ou daquele jeito?
aí a gente para aprender a tomar decisões, porque a gente também não sabe tomar decisões. A gente às vezes toma por impulso, às vezes a gente toma porque alguém falou pra gente que é melhor fazer daquele jeito, a gente toma porque a gente está apaixonado por algum assunto, né? Aparece uma oportunidade, a gente só vê o lado bom, a gente não vê o lado ruim, e aí fica se lamentando. Por quê? Porque a gente não analisou o cenário de uma forma racional. A gente avaliou com o nosso coraçãozinho. Então, a ideia é que a gente pare por um momento e avalie se tudo isso que a gente está definindo vai ser bom ou não, se está condizente com os nossos valores ou não, se está condizente com a nossa missão. Se não tiver, a gente volta alguns passos, faz os ajustes, testa de novo. Isso tudo a gente consegue fazer de uma maneira rápida, mas precisa ser feita para a gente entender que qualquer decisão que a gente tome, a gente vai ter perdas. Só que a gente nunca olha para as perdas quando a gente decide. A gente só olha o que a gente vai ganhar. Então, a gente não precisa passar por isso. A gente já pode se preparar antes e falar assim, ok, isso aqui vai acontecer e eu vou estar pronto. Eu sei que vai acontecer. É só eu esperar e ter, eventualmente, uma forma de lidar com isso. E aí a gente poderia dizer que os nossos 10 passos acabam aqui, porém, eu decidi incluir uma dica, que é a parceria. Quem que a gente arrasta com a gente nesse processo todo? Nem todas as pessoas apoiam uma migração de carreira. Muitas vezes a nossa família não apoia, acha que a gente é louco, acha que a gente precisa de um tratamento psiquiátrico. Então, quem a gente vai carregar com a gente? Aí eu estou falando das pessoas que vão nos apoiar, das pessoas que vão nos incentivar, porque apesar da gente precisar saber o que tem dentro da gente, o incentivo sempre é bom. Alguém falando assim, não, vai lá que você vai conseguir. É gostoso quando a gente ouve alguém confiando na gente, né? Quem é que a gente vai trazer para ajudar a gente no nosso negócio, no nosso trabalho? Que tipo de cliente que a gente vai querer na nossa carteira de cliente, que vira parceiro também? Então, é o cliente que indica outro cliente. É o fornecedor que, eventualmente, vai olhar e falar assim, meu, seu projeto é legal, eu estou com você, ou que vai te atender nos prazos certos, que vai permitir que você seja cada vez melhor. Então, não é um passo, mas é uma dica, porque a gente não faz absolutamente nada sozinho nessa vida. E tudo bem se você deixar a família no lugar da família e trazer para o lado profissional as pessoas que são os profissionais. Faça o estudo, faça um planejamento, faça isso de uma forma consciente, organizada e segue aquilo que vai ser melhor para você. Ok, gente, chegamos ao fim dos 10 passos e uma dica, mas antes da gente finalizar, eu queria compartilhar com vocês mais uma coisinha. Essa Masterclass é um evento da LBM Academy, que é a nossa escola online, e a Tati está na nossa escola online oferecendo suporte para os tradutores freelancers fazerem o seu planejamento de carreira, trabalhando esse autoconhecimento, indo passo a passo, oferecendo as ferramentas, né, ajudando vocês a trabalharem essas ferramentas, né, terem as ferramentas e aprenderem a usar, né, com apoio, com direcionamento, tá bom? Para planejarem essa carreira e terem isso para o resto da vida de vocês, né? Porque esse não é um conhecimento específico técnico que vocês vão aplicar uma vez, isso é uma coisa que vocês vão poder fazer sempre, né? Sempre revisitar, sempre planejar e replanejar e alcançar todos os objetivos que vocês quiserem e puderem. Então, hoje a gente está oficialmente com a Masterclass lançando o curso de planejamento de carreira com a Tati, tá? É um curso online, 100% remoto, 100% gravado. São 12 aulas curtas, objetivas, em que ela oferece as ferramentas com todos esses passos e mais algumas coisinhas que vai ficar disponível na nossa escola. Então, se fez sentido para vocês tudo isso, se vocês acham que é um momento, né? Vocês estão no momento de vocês de ir adiante com esse planejamento, de abraçar essa etapa da carreira de vocês mais organizada, com outro olhar para tudo isso, aproveitem e estamos por aqui para ajudar vocês a encontrarem essas respostas valiosas aí que vão levar vocês para os melhores caminhos que vocês mesmos decidirem quais são.